A gente vai estar gravando essa reunião, tá bom, turma? É só dizer entendi. E aí depois a gente vai botar no, se você permitir, Pedro, no YouTube que a gente está aí formando do Spotify. Então vamos ser mais sucintos, mas assim, agradecer ao amigo Zezito, que enquanto você não vinha, eu queria entender um pouco as pessoas que estavam que eu não reconhecia, e o Zezito se apresentou e estava falando um trabalho belíssimo que ele faz também, e ele disse assim que ele acha esse horário difícil, mas porque era Pedro Jatobá, ele se jogou nessa conversa. Deixa um abraço para Zezito, direto de Aracaju, né? Imagina que Beleza, Pedro. Valeu, cara. Tamo junto. faz tempo que a gente não se vê aí, mas a gente já fizemos algumas ações em conjunto aí em Aracaju. É Sempre verdade, é bom revê-lo verdade. na roda. Bacana. Tamo junto aí. Querido, muito obrigada, Pedro, a todos que estão aqui, e a gente vai começar mais uma conversa do Espírito Faz, que é esse quilombo virtual, um lugar onde a gente conversa, onde a gente se troca experiências, sobretudo na área da arte, da educação, e vislumbrando a gente fortalecermos laços para a gente continuar na luta, sonhando e realizando, inspirando e mergulhando, fazendo, né? Porque não é só falar, é falar, fazer, sonhar e trazer pessoas junto conosco os nossos sonhos e realizar com elas. Aqui a gente só tem pessoas realmente muito comprometidas com essa causa. A gente agradece, né, esse domingo, um horário complicado, mas a gente não consegue encontrar outro horário ainda. Foi um horário herdado da pandemia e continuamos muito cansados também durante a semana, à noite, que é o horário comum a todos, mas é complicado, a gente ainda não encontrou um outro horário. Mas, Pedro, vamos direto a você, meu caro. Muito obrigada. Você foi um convite, aí uma indicação da nossa Cris Alves aqui, que está conosco. Cris é uma grande, né, articuladora do mundo da arte, da cultura. Jamira aqui, ó, nossa mentora, nossa Lurdinha, Mano, mas Jamira lá na Reprotai, e no Centro Cultural dos Alagados, outra grande líder, né? Que você já deve conhecer. Ela disse que já Conheço. esteve com você. Quem não conhece, né? Essas mulheres maravilhosas. Eu queria, então, meu querido, que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Eu li há pouco aqui a tua formação, mas você é mestre em Gestão e Desenvolvimento Social na da UFBA, bacharel em Ciências da Computação, Unicap Unicinos, diretor de comunicação do Instituto Intercidadania, educador da cooperativa EITA, coordenador da Universidade Livre da Chapada Diamantina. Meu velho, o que te inspirou para você fazer tanta coisa? Me diga. Poxa, essa é uma pergunta difícil, até porque são muitas inspirações, né? Na verdade. Queria primeiro dar uma boa noite a todas e a todos que estão aqui, mesmo com 30 minutos de atraso. Queria pedir desculpa, porque realmente a minha internet me deixou na mão, né? Saudar aí todo mundo que está nesse domingo querendo se inspirar um pouco com as histórias que a gente vai ver aqui hoje. Bom, eu comecei, né, a atuar na área que eu venho trabalhando, né, desde 2005, 2006, quando eu estava já morando no Rio Grande do Sul, fazendo faculdade, e comecei a ter contato com os movimentos sociais, né, a partir do Fórum Social Mundial de 2002, de 2003, quando eu fui ainda como imprensa, né, de um site de comunicação que eu participava em Recife, chamado Som do Mangue. Eu tive a oportunidade de viajar para Porto Alegre, de estar junto do Fórum Social Mundial, do acampamento da juventude, e estar conhecendo, né, de perto organizações, né, da luta, né, dos movimentos brasileiros. Essa vivência, que era um espaço que misturava, né, todas as frentes de luta,
Eu estava lá ajudando a montar rádio comunitária, computador, telecentro de informática para o pessoal da imprensa poder se comunicar sobre o evento, o pessoal da comida orgânica, né, comida vegetariana, fazendo refeições, o pessoal da saúde também, com espaço lá de medicina alternativa. Então, existe uma simbiose muito grande de várias correntes, de várias frentes naquele evento, e isso mexeu muito comigo, né? Eu estava na universidade, estudando ciência da computação, e eu percebia que para aquilo dar certo, de certa maneira, precisava, né, também de um apoio tecnológico. Não adiantava simplesmente, né, ficar na universidade desenvolvendo para o mercado, porque a gente percebia que o mercado era o principal responsável pela desigualdade e distorção de realidade que a gente vivia. Apesar, né, da gente ver aí frentes, né, de grupos defendendo um livre mercado, que o mercado vai regular tudo, a gente está vendo aí o que aconteceu com o combustível aqui na Bahia, né? A gente está vendo aí o que aconteceu quando a refinaria foi privatizada, e agora tem um grupo, né, do Oriente Médio que está botando o preço de mercado. O combustível na Bahia é o mais caro do Brasil. Então, era visível que, se a gente não desse força e potência, né, para quem está na base fazendo, né, as ações de transformação, de construção de um outro mundo, poderem também estar, né, bem organizados, com boas ferramentas, com boas tecnologias, metodologias, dificilmente a gente conseguiria gerar uma igualdade, né, de oportunidades. Não estou dizendo aqui que o mercado não vai existir, mas que pelo menos existam alternativas a ele, e ele não seja simplesmente o dominante. Então, né, de lá para cá, do fórum para cá, eu me envolvi em várias iniciativas, né, ligadas ao terceiro setor, às organizações, né, aos movimentos sociais também, como voluntário em diversas atividades. E Você tem 20 anos nisso, né, praticamente? Não. oi? Você tem quantos anos nisso? Foi 2012, o Fórum Não, isso foi Mundial. 2002. São 20 anos de Em atuação. 2002, eu já tenho bastante tempo. 20 anos, cara, você 20 perdeu a anos nossa. nessa loucura aí. Mas é isso, né? Eu voltei para. Eu estava na ciência da computação, né? O objetivo de todo mundo na ciência da computação, né, é trabalhar no mercado, nessas grandes empresas, parece que é o sonho da molecada. Mas quando eu fui lá, né, e dentro do Fórum Social Mundial, eu vi Richard Stallman pessoalmente, né, que foi a pessoa que puxou o movimento do software livre no mundo, né, que a primeira pessoa que cunhou esse termo e tentou trabalhar com isso como um movimento. Ele estava no evento explicando o que era software livre. Eu voltei para a universidade e simplesmente, né, trabalhar para uma empresa já não estava mais cabendo dentro da minha cabeça, né? Não, alguém tinha me inspirado, né, como a gente provoca aqui, a fazer alguma coisa diferente. Mas o caminho exato, né, era muito difícil de prever, né? Era sair fazendo, né? Eu sempre tinha na minha cabeça, quanto mais eu fizer, mesmo que fosse de graça, mais experiência eu vou ter, mais bagagem, mais possibilidade. Pelo menos eu estou remando na direção que eu quero chegar. Se eu ficar, né, só trabalhando por dinheiro, às vezes é uma necessidade, às vezes você precisa, né? Eu Sim. estava em condições de, né, de poder dedicar parte do meu tempo a outras coisas. Eu participava do Clube Pernambucano de Fotografia, fiz exposição com fotógrafo, depois fui trabalhar em site de cultura, depois trabalhar na Dilúvio, quando eu estava lá em Porto Alegre, que era uma revista de cultura, sempre tentando trabalhar cultura, tecnologia, né, software livre. A revista era toda em Creative Commons, em licenças livres, com conteúdo disponível na internet para baixar. Então, assim, era uma mistura, né, de como colocar esses conceitos dentro de outras áreas, como também fortalecer a economia solidária, a cultura popular, que eram os elementos que eu via, né, que tinham, né, essa desigualdade. Enquanto a gente tinha uma música de mercado, uma cultura de mercado super dominante, a gente tem o samba de roda, a gente tem o coco, a gente tem manifestações de cultura popular que não tem produção, não tem o dinheiro do sertanejo, não consegue emplacar todo domingo no Fantástico uma música nova, porque não tem ali um monte de fazendeiro bancando, né, aquele tipo de estilo musical na cabeça da juventude. Então, como é que a gente consegue, né, tornar essa luta desigual um pouco menos desigual? Como é que a gente consegue gravar clipes de qualidade para a galera? Como é que a gente consegue produzir eventos para formar público? Como é que a gente consegue gravar CD? Então, era um pouco desses paradigmas que iam me motivando, né? Formar também, né, na periferia jovens que pudessem estar gravando seus artistas locais, formando produtoras colaborativas.
Daí surgiu a tecnologia social da produtora colaborativa. A gente começou a fazer, né, várias documentações disso, metodologias de implantação, né, várias atividades em eventos, Expo Ideia, Festival Pernambuco Nação Cultural, Encontro dos Pontos de Cultura, a TEIA, né, da Bahia, depois a TEIA Nacional, lá no Rio Grande do Norte. Tudo isso foram laboratórios, né, de experimentação desses processos e que culminaram 4 anos atrás na minha vinda para Chapada Diamantina, né, para Mucugê inicialmente, que foi o espaço o território que eu resolvi, né, vir atuar. E aqui, né, na Chapada, implementamos essa tecnologia social, conseguimos fazer a Feira das Artes de Mucugê, o portal da Rede Cultura Viva de Mucugê. Acabei sendo convidado para ser presidente do Conselho Municipal de Cultura do município, aceitei também o convite, estou presidente do Conselho Municipal de Cultura. E né, completo esse ciclo daqui a 3 meses, em julho desse ano, encerro 2 anos à frente do Conselho. E também esse ano, se tudo der certo, encerro minha passagem, né, minha moradia em Mucugê, e estou me mudando para o Vale do Capão, também aqui na Chapada, mas em Palmeiras, em outro município, onde eu comprei um terreno e estou organizando um espaço que vai ser a Universidade Livre da Chapada. Hoje a universidade ela é itinerante, né? Ela faz atividades em vários lugares. A gente fez uma ação aqui no Circo do Capão, semana passada, com o coletivo, uma cooperativa EITA, que eu faço parte. A gente teve uma assembleia, todos os cooperados do Brasil inteiro estavam aqui na Chapada para a gente fazer um encontro. E a gente aproveitou também esse momento, né, dos cooperados para fazer um evento público. E a gente fez uma atividade sobre economia, cooperativas e tecnologia, né? Tecnologia e cooperativismo. Exibimos alguns curtas-metragens também de economia solidária e DJ Virgulino, que são algumas músicas livres, para também divulgar um pouco da ideia, né, de cultura livre, de música livre. E teve um ensaio também do Nós do Coco, que foi um grupo que se apresentou também, inclusive no meu aniversário, há um mês atrás. Eles estavam ensaiando lá no circo e fizeram uma apresentação no dia lá para a gente. Então, né, a Universidade Livre hoje ela faz ações em outros locais, em outros territórios. Ela não está funcionando em um espaço fixo ainda, físico, né? E aí a ideia é que isso venha a acontecer aí até o ano que vem, para a gente começar cursos de introdução à programação, né, para cursos de audiovisual com softwares livres, de modo que a gente possa estar estimulando a geração de renda, né, aqui no território da Chapada, que jovens não tenham que sair daqui para Salvador para poder estudar tecnologia, uma vez que a gente tem farto conhecimento na internet, basta apenas alguém que faça uma mentoria, que acompanhe, né, durante esse percurso formativo, porque, né, não vou estar ensinando nada que só eu sei, muito pelo contrário. Muita gente sabe isso no mundo, né? Programação, audiovisual, isso são conhecimentos livres. A gente só precisa, né, dar esse espaço, dar essa oportunidade para que a juventude se aproprie disso. Não fique só apertando o botão colorido no celular, dançando no TikTok. Tem tanta coisa mais interessante para se fazer, inclusive, né, para mudar a sua realidade local. Talvez onde a gente mora não esteja como a gente gostaria que tivesse. E também não depende só de governantes, né? Depende muito da gente. Eu estou num lugar aqui na Chapada, que é o Vale do Capão, onde eu canso de ver gente consertando a estrada na frente de casa, gente arrumando, fazendo a ponte ali para melhorar, porque cansou de esperar, às vezes, o poder público fazer alguma coisa. Então, se inspira e faz, né? Faz as coisas acontecer na hora. E eu acho que é um pouco isso, assim, dá para a juventude estar fazendo muito mais do que ela é estimulada a fazer hoje. E você vai na escola pública aqui, não tem um telecentro, não tem um laboratório de informática. E eu me pergunto como é que jovens no século XXI, em 2022, ainda têm uma educação analógica, né? Por mais que eles estejam craques em redes sociais, em todas essas, em joguinhos, em Free Fire, em outras coisas, mas não tem conhecimento técnico, né? E não vem da formação, né? Que eles recebem nas escolas. Isso é bem preocupante, porque a gente acaba criando uma defasagem em toda uma geração que pode estar crescendo aí com uma lacuna educacional muito grande de se apropriar de fato das tecnologias que já são abundantes na vida delas. Enfim, é aí que eu me encontro hoje, né? Aqui na Chapada. Você nasceu onde? Você é de onde? Você é baiano, Eu nasci em pernambucano, Salvador. sergipano? Não, Você é do nasci em mundo, né? Salvador.
Mas sou baiano, nasci só com meus pais, são baianos, mas me criei em boa parte do tempo em Recife. Fui para lá em 97, fiquei lá até 2016, podemos dizer assim, quando eu voltei de vez mesmo. Já vim para cá em 2009, fiquei um tempo, voltei de novo, né? Sim. Mas morei boa parte do meu tempo, né? Colégio, segundo grau, faculdade, fiz tudo em Recife, Que é né? Me um envolvi polo muito com a cultura incrível, né? pernambucana lá. É E isso que eu ia dizer, porque Pernambuco é um estado, e Recife, uma cidade assim, pujante também, né? Tem é, uma força cultural imensa e que produz e assim de uma forma bastante crítica também, né? Eu acho que é uma turma assim que marca muito a identidade cultural, vai para o interior, né? E tem uma coisa assim com a Bahia, né? Antiga, mas eu acho que não é o caso aqui. Eu na queria lhe verdade, fazer. assim, eu fui muito bem recebido em Pernambuco, tanto Uhum, que fiz muito lá pela cultura uhum, de Pernambuco e sempre fui bem reconhecido por isso. E uhum, gosto muito da cultura da Bahia, faço também várias ações por aqui, né? Já fiz Noite Pernambucana na Bahia, como eu já toquei muita música baiana em Pernambuco, na Concha Acústica da UFPE, e vejo que, na verdade, somos todos do Nordeste, né? Tem é isso que eu muita ia coisa boa para dizer. a gente trocar, dá para a gente comer muita muqueca e também muita comida pernambucana, né? Dos mercados populares do Recife, lá, macaxeira pra caramba, caldinho, tanta coisa boa, bolo de rolo. E é isso, Olha, eu acho que mais do que se dessegregar, a gente pode se unir. E a é, oportunidade das redes, né, da rede de produtoras colaborativas, da rede Cultura Viva, dos pontos de cultura, é esse intercâmbio cultural de boas práticas, de abundâncias, que a gente uhum. vem tecendo aí ao longo desse tempo. E morei, né, só complementando, morei 3 anos no Rio Grande do Sul, que também Sim, foram bem importantes na minha vida, né? super, né? Porque você viu a outra ponta da cultura, né, brasileira. E vivi um momento bem importante lá, né, onde existia orçamento participativo, onde existia várias iniciativas, né, que discutiam de certa maneira o território. Isso me mexia bastante. Por mais que fosse Uhum, significante, né, o orçamento participativo de 2% do orçamento, mas pô, você poder decidir o orçamento da sua rua, nem que seja 1%, 0,5%, qualquer por cento já é interessante, porque você gera um debate sobre aquele território, o que que é prioridade aqui. É, sim. consertar a escola, né, melhorar a escola, fazer um posto de saúde, asfaltar a rua porque está cheia de buraco. Essa discussão feita pelos moradores, né, pelo território, é muito importante. É. E eu vejo que a gente se perdeu. A gente tem um monte de ferramenta que a gente poderia estar discutindo tudo, né, sobre nossa vida, e a gente está tirando foto do que comeu e postando para os outros ter inveja. É muito lamentável, né? E Mas é outra, o que a gente é estimulado a fazer. A gente fica é, vendo os outros fazendo, fica fazendo também. é, Mas mas temos potência para fazer muito mais. Temos exa- potência para, né, decidir coletivamente o que, que a gente quer fazer juntos, como é que a gente organiza nosso bairro, nossa rua, nosso prédio, onde a gente estiver Uhum. morando, nossa comunidade, porque tecnologicamente falando é muito fácil fazer. A questão difícil é organizar as pessoas e fazer elas acreditar em algo, elas se Sim, inspirarem e fazerem, né, a diferença uhum, nos seus locais. exatamente. Jamila pergunta, porque a gente tem, colocou aqui no chat, a gente tem buscado nesse ano de 22 centrar muito assim na juventude, né? Assim, trazer os jovens a essa reflexão, mais uma conversa mais direta para eles. Aqui nós somos muito temos pessoas mais velhas, né, no sentido de que somos mais os educadores que estão aqui do que os jovens, no sentido daqueles que estão vivendo a formação. Mas a gente entende também que o formador ele precisa se dessa retroalimentação de informação, de inspiração e de visões. Então, qual foi a idade? Ela pergunta aqui, e ela até levantou a mão, ela lhe fará perguntas, mas eu quero, quando depois você responder a ela, eu queria que você me dissesse como é que a gente. Qual o funcionamento da Universidade Livre? Né? Porque eu acho isso uma coisa muito interessante quando você traz essa ideia de uma universidade itinerante, né? Eu concordo muito com você plenamente quando a gente
quando você chama atenção para que a gente precisa dominar as ferramentas, porque realmente, gente, quando você entra no YouTube hoje, é um mundo de conhecimento que você tem, cara. Impressionante, eu adoro o tal do YouTube. Agora, você tem que ter o senso crítico para saber escolher aquilo que lhe interessa, aquilo que vai lhe, né? Mudar um pouco a tua posição no mundo, mudar, ou seja, mudar e aprender. É isso que eu quero dizer, aprender a mudar. Então, eu gostaria que você falasse isso, mas eu vou passar a palavra à Jamira, porque aqui funciona, viu, turma que está aqui, que nunca esteve aqui, assim, levanta a mão e é para conversar com o nosso convidado. Eu só sou uma mediadora, tá bom? A Tatiane está falando que teve com você. Vai lá, Jami. Tá mudo, tá mudinha, ó. Abre aí o microfone, alguma coisa não está rolando. Vou falar pelo Diludia, Tá viu? bom. Entendeu? Assim, Pedro, na verdade, a gente está trazendo esse foco, né, com a juventude, entendeu? Então, a juventude, eu acredito que existe 2 juventudes, ou 3, 4 juventudes por aí. Então, tem uma juventude que começa com a luta, né, como eu, 14 anos, e vem, ao longo da história, vem construindo coisas ainda, sonhando com o território. E eu também percebi que você está na mesma pegada, né? Construindo coisas, levantando coisas que tem a ver com o seu desejo. Então, com quantos anos mesmo, Pedro, você começou a luta? Olha, Ah. eu digo que, né, quando eu fui para Porto Alegre em 2002, né, tipo, há 20 anos atrás, eu tinha 20 anos. Foi quando eu comecei a poder me dedicar, né, meu tempo, minha energia para essas atividades. Até então, né, eu tinha uma vida bem tranquila, né, graças a meus pais, né, eu tive a oportunidade de estudar, de estar me dedicando, né, a escolher o que eu queria seguir da minha formação. E, né, quando eu tive contato com o universo, né, do campo progressista, dos movimentos sociais, né, do que juntava o fórum. O que era o fórum? O fórum era um evento onde o lema era "Um outro mundo é possível". Quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu fiquei, né, muito curioso, né, porque eu já lia, né, já era uma pessoa que me considerava politizada, eu já lia Caros Amigos, eu já lia Brasil de Fato, eu já lia aquela revista Pós-Pasquim, né, do Ziraldo, da galera que era... Enfim, eu lia revistas sobre política e achava aquele universo, né, que a gente estava na época discutindo sobre as privatizações no Brasil. Passaram-se 20 anos e cá estamos de novo discutindo os mesmos assuntos, né? Na época, Fernando Henrique querendo vender a Petrobras, 20 anos depois, estamos aí com o governo atual querendo vender a Petrobras de novo. Né? Na época foi vendida a Vale do Rio Doce, né? Depois vivemos aí dizendo que o privado seria muito melhor, vivemos as tragédias de Mariana, de Brumadinho, tudo como empresa privada, até hoje ninguém foi indenizado, né? Famílias e famílias perdidas, e o discurso do livre mercado, né? Que botando na mão de grandes e poderosos, tudo vai ser melhor. Uhum. Tem quem compre essa ideia, tem quem caia nesse papo furado. Mas a gente sabe na prática, né, que não é bem assim. A gente está aí com série de exemplos da gasolina que é vendida hoje pelos árabes aqui na Bahia, as tragédias de Brumadinho, a gente vê, né, que no mínimo, a gente precisa de um poder do Estado regulando as coisas, colocando as coisas né, porque deixar simplesmente quem está visando o lucro fazer o que quer não vai ser a solução para diminuir a desigualdade do país mais desigual do mundo, né? Quem esquecer disso, todo dia acorde e lembre: moro no país mais desigual do mundo, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Ah, mas tem país pior que o nosso. Tem, mas desigual não tem. Mais desigual que o nosso não tem. Pode ter país que é mais pobre que o nosso em geral, mas mais desigual que o nosso não existe. Então, quando a gente acordar assim, todo dia de manhã, lembrar disso, a gente se inspira para fazer alguma coisa diferente. Importantíssimo isso que você Que a estava gente tenta colocando. fazer um pouquinho. Não vai resolver o problema. Quem sou eu? Na Chapada Diamantina, no meio das montanhas, quem sou eu para mudar um país continental?
mas inspirar e fazer um pouquinho, eu acho que dá. Cada um de nós, no seu Isso. lugar, fazendo o doim, né? Como diria Gilberto Gil, nosso agora, né, imortal das letras, Imortal. né? Fazendo um doim antropológico aí na nossa cultura viva. Uhum. É isso mesmo. Eu acho que o que a gente aqui somos 20 pessoas, 21 pessoas, é isso, né? Você ter a consciência de que você pode ser um multiplicador, né? De onde você está. E essa coisa de essa experiência que você teve do orçamento participativo, né? É você olhar para o seu lado, não olhar só para si, mas para o lado. Então, a gente não olha mais para o lado, a gente olha para o crânio, mas a gente não olha para o vizinho, né? A gente olha o que está acontecendo, sei lá, coisas legais, Lula Palusa, mas não sabe o que está rolando ali no pagode da, do vizinho, né? Então, é realmente uma luta poderosa, mas também nós somos poderosos. E é esse grãozinho mesmo que a gente tem que acreditar. Tati colocou aqui a Tatiane, que já esteve com você, eu acho que no Rio Mais 20, ela disse que lhe escutou e tal, e ela colocou aqui o link do ITEA. ITEA, é isso? Iteia, Iteia. ITEA. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, por favor, querido, da Universidade Livre, né, dessa universidade Uhum, itinerante, como que a gente pode desfrutar dessa experiência, desse conhecimento, uhum. como que a gente pode dar ideia para os nossos jovens, né? Olha, gente, existe uma coisa chamada Universidade Livre, né? E o ITEA, enfim, diga para a gente essa história aí que você Então, montou junto com outros. o ITEIA primeiro foi um pontão de cultura digital, né, que foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como ponto articulador da rede de pontos de cultura. Né, eu atuei durante mais de 10 anos, de 2007 até 2019, mais ou menos, a gente teve a rede viva atuando. Né? Hoje o site está em reformulação, porque a gente não teve recursos para manter o acervo, eram mais de 8 terabytes de arquivos, né, multimídia, de vídeo, de foto da cultura popular, e isso era mantido quando a gente tinha apoio do Ministério da Cultura. Né? Manter um servidor desse do bolso da gente se tornou inviável. O Intercidadania é uma OCIP, é uma ONG, ela não tem, né, grandes investidores, não é um Google. Então, hoje o acervo está offline, a gente está reformulando o site para poder pensar, né, em outras captações aí no futuro, trazer ele no ar de volta. Hoje está no ar, o ITEI é só em construção, tem algumas campanhas, alguns encontros, como a Conferência do Nordeste de Cultura, toda a programação foi publicada lá, por ser um endereço que as pessoas ainda têm referência, mas a gente não está com a funcionalidade de acervo no ar. O que eu fiz recentemente aqui em Mucugê foi que a gente lançou a Rede Cultura Viva de Mucugê, né? Eu vou botar o link aí no chat, que é um ITEIA local. Ele é um ITEIA só de Mucugê, só aqui do município. Então, dificilmente ele vai atingir uma quantidade de gigabytes tão grande quanto uma rede nacional, né? Porque você criando várias redes locais, você consegue também diminuir o tamanho do problema, né? E aí você pode federar essas redes de maneira que uma rede vá divulgando a outra. Então, a gente está com experiência local aqui em Mucugê de criar um acervo multimídia da cultura de Mucugê, um mapa da cultura para georreferenciar, né, quem vier para Mucugê poder visitar roteiros turísticos, né, conhecer os locais. Então, é só acessar mucugê.chapada.ba, vocês vão ver lá coletivos, né, artistas, o mapa da cultura e conteúdos audiovisuais, da mesma forma que a gente via no ITEIA, só que agora com um enfoque territorial, com um enfoque aqui do município. A gente fez isso com recursos da Lei Aldir Blanc, né? Vai ter agora aí a Lei Aldir Blanc 2. Estamos na luta aí para que a gente consiga derrubar, né, essa O veto do cancelamento da Lei Paulo Gustavo, feita Ricardo Diogo. pelo Bolsonaro, que foi considerado agora, né, inimigo da cultura, né, devido a isso. Tem já várias várias Moções. monções em relação Moções. a essa questão, porque ele realmente, né, nesse momento de dificuldade de todas essas coisas para a cultura, cancelar um incentivo como esse que foi aprovado já no Senado,
é inexplicável. E isso não pode ser ignorado pela sociedade. Você tem que entender, né, quem é que está aprovando as coisas e quem está cancelando as coisas, quem está jogando a favor e quem está jogando contra. Né? Então, com todas as críticas que eu tenho aos senadores, aos deputados, por N, né, outras aprovações, eles fizeram a parte deles. Eles aprovaram. Né? Então, né, não tem explicação da gente ainda estar empacado se vai sair ou se não vai. Eles têm o poder agora de derrubar o veto do Bolsonaro. Vamos torcer para que, né, eles façam de novo a parte deles para que a cultura tenha esse investimento. E a cultura tendo essa oportunidade é uma chance dos municípios estarem pensando em redes locais. É muito bom estar no YouTube, mas, ao mesmo tempo, é muito bom você criar sua própria mídia. Vamos lembrar que o YouTube e o Facebook mudam as regras do jogo, colocam os algoritmos para funcionar, sob o prazer, ao interesse do lucro das propagandas deles. Claro, claro. A gente precisa fortalecer nossos canais de mídia e ter autonomia tecnológica sobre os canais que a gente usa. Então, a gente tem uma prefeitura de Mucugê incentivando uma rede local, colocando o QR Code no material de turismo para os turistas conhecerem a plataforma de cultura viva da Chapada, né, de Mucugê. Isso é bem importante, porque a gente vai criando um canal de notícias, de comunicação, que está na mão dos artistas. Né? Não depende nem da prefeitura e nem do Google, que está lá na Califórnia. Né? Depende só deles. E aí a gente vai tentando construir as utopias, né? De, por exemplo, existir um canal de comunicação municipal, territorial, que tem uma audiência, né, boa, tão boa quanto um YouTube naquele lugar. Não estou dizendo no mundo, não. Sim, não claro, onde importa. De querer disputar com o Google. Isso. Mas, onde assim, importa. um artista que seja de Mucugê consiga ser visto da mesma maneira que Ivete Sangalo é vista em Mucugê. Será que a gente consegue disputar um pouco, né, em igualdade de oportunidades com Ivete Sangalo na rua do artista, na cidade do artista? Ou será que até isso é utopia? Né? Será que o vizinho conhece Ivete Sangalo e não conhece ele, que toca violão parede com parede ali, muro com muro dele? Então, como é que a gente cria canais que dão visibilidade ao local? Como é que a gente estimula no local que esses canais sejam vistos? Né? A gente trabalha nas escolas para que a galera use esses canais. Dever de casa, vá para casa e filme o que sua mãe sabe fazer de arte, o que seu pai sabe fazer de arte, costurar, pintar, fazer um biscoito, né? Ervas medicinais, tem N possibilidades. Então, como é que a gente coloca isso no dia a dia do aluno? Se não, ele vai ver o coleguinha dele dançando TikTok e vai dançar também. Nada contra quem dança TikTok, mas só dançar TikTok também não vai resolver a vida de ninguém. Então, como é que a gente consegue, né, dosar menos redes sociais e mais outras possibilidades que a tecnologia nos dá? Senão a gente fica achando que tecnologia é conversar com os amigos numa plataforma de chat, tirar a foto do que faz para os outros acharem maravilhoso numa plataforma de foto, fazer dancinha numa plataforma de vídeo, tá entendendo? E a vida se resume a isso, quando não é. Isso aí era para ser 10% do que você faz na internet, e não 80%. Essa é uma das discussões da Universidade Livre, porque eu acho que o que você traz, de novo, é uma coisa muito bacana, assim, essa visão crítica, não é, Pedro, de que a gente muitas vezes não tem, não constrói, quer dizer, qual é o valor, a importância de uma plataforma, de um canal local, né? O que quer dizer, a gente compreender isso, porque às vezes a gente compreende, mas o que a gente precisa também é multiplicar essa visão, digamos assim, né? Essa visão crítica, porque assim você não vai disputar, porque a questão não é disputar, porque tem coisa boa lá também, tem coisas horrorosas, você é dirigido pelos algoritmos, a gente sabe disso, né? Aquela coisa maluca e fica todo mundo achando assim, gente, o celular escuta, sim. Você falou uma coisa, o cara está lá e ele, imediatamente, quando você vai para o Instagram, para não sei o que, ele já bota uma coisa que você citou na sua frente, né? Mas, enfim, na Universidade Livre, né? Então, como é que ela funciona? Qual é a Universidade Livre, tem como objetivo inicial, né, ela ser uma rede de cursos livres. E existem vários cursos livres
que acontecem no território da Chapada, muito antes, né, da gente pensar em universidade. Tem aqui no Capão, né, gente que faz curso de acupuntura, de yoga, de terapias medicinais alternativas. Aí você vai lá para Lençóis, né, tem doulas, tem cursos, né, de parteiras. Aí você vai para Mucugê, tem, né, outras coisas, mas isso não tem uma organização, isso não tem um percurso formativo. Eu começo em qual, depois eu vou para qual, né? Como é que eu posso estudar durante 2 anos medicina, saúdes integrativas no território da Chapada? Então, o Sim, primeiro passo, né, que muito a Universidade legal. Livre pensa é um mapeamento de cursos livres promovidos pela sociedade civil aqui no território da Chapada e pensar roteiros formativos onde, né, você possa estudar 2, 3 meses, 6 meses em diferentes lugares, Sim. né, de modo que você possa estudar 2 anos, 3 anos de uma determinada área, sem sair do território, apenas, né, circulando aqui nos municípios da região. Esse é o objetivo dela. Para não ficar só num discurso de teórico, né, de que a universidade poderia ser isso, eu resolvi implementar um módulo dessa universidade. Não é a universidade ser isso, nem isso é principal ou maior do que nenhuma das outras coisas. Como não tinha nenhum curso de informática, eu, né, organizei um telecentro em Mucugê para lançar os cursos de tecnologia da Universidade Livre. Mas isso não significa que o curso de circo, né, oferecido pelo Pão de Cultura do Circo do Capão, não seja um curso que a Universidade Livre possa oferecer, tá entendendo? Maravilha. Para quem queira, em vez de estudar tecnologia, estudar artes e ciências, estudar educação física, tá entendendo? Depende muito do qual é o seu caminho de conhecimento que você quer fazer. Eu cheguei a organizar o telecentro, a organizar os cursos, a abrir matrícula, tive gente matriculada, mas veio a pandemia, como todos sabem, né, e acabou com todas as condições de formação presencial. Como eu queria fazer, né, uma formação sobre software livre, sobre Linux, ficava muito difícil a galera a fazer isso online pelo celular e eu falando, Uhum. imagine aí um computador com Linux. Então precisava ser no telecentro, né, no mundo real aqui com os computadores. Sim. E aí isso atrasou em 2 anos, né, o início desses cursos, desses módulos. Uhum. Agora, com, né, essa mudança para o Vale do Capão, eu imagino que a gente vai estar até o fim do ano iniciando aí alguns cursos menores, cursos de verão, provavelmente também em janeiro, né, algumas coisas assim, já nesse formato presencial de novo. Se tudo der certo esse ano, a gente encerra, né, essa questão aí de pandemia. Ou Ainda seja, não terminou, ainda tem 200 pessoas morrendo, né, todo dia. sim, Ainda acabei de estamos perder. em processo, mas está diminuindo, né? Tá, Então, eu acho que existe luz no fim do túnel sim. para que a gente possa voltar a sonhar em ter telecentros, laboratórios presenciais de tecnologia aqui no Uhum. território da Chapada e com isso, né, o módulos de tecnologia funcionando aqui na. Precisamos tanto lidar com esse novo modo de viver com a pandemia, né, que está diminuindo, mas ainda morre. Perdi um primo tem 3 semanas, porque não se vacinou, assim, malucão, não se vacinou, e teve Covid daquelas brabas, e veio falecer, 57 anos. E mudar o governo, né, gente? A gente tem que ter uma luta aí braba, porque tudo está ligado, né? Uma coisa a outra. Eu acho que essa é uma grande estratégia. A gente precisa realmente instrumentalizar a juventude, as pessoas, não é? Para ter uma certa autonomia e desenvolver esse senso crítico. Eu vejo, assim, pelo que eu ouço você, eu vejo que a Universidade Livre é uma grande articuladora, né, local disso, de formação, né? Vocês têm uma... Ela é uma instituição formalizada, ela é uma instituição reconhecida, ou o nome universidade é um nome simbólico, conceitual, ou ela, por exemplo, um jovem que faz os cursos com vocês, né? Eles são certificados. Como é que do ponto de vista curricular, prático, porque o valor disso não tem tamanho. É formação, é vivência, é aprendizado. Mas eu quero dizer assim,
ele, para colocar isso no currículo de um jovem, como é que isso é validado ou a Universidade Livre é a Universidade Livre? Livre de tudo, inclusive. Essa discussão, na verdade, ela veio muito por causa de Márcio Meirelles, né? Sim. Eu participei como consultor da criação da Universidade Livre de Teatro Vila Velha, aí em Salvador, Sim. que é uma iniciativa que Márcio começou em 2013, quando ele estava querendo lançar uma formação continuada, permanente de artes cênicas no Vila Velha, e estava, né, organizando uma forma de fazer isso através de uma moeda social chamada Tempo, onde as pessoas estudariam, né, artes cênicas dentro do Vila e estariam pagando essa formação através do seu trabalho, atuando na bilheteria, na montagem, na Sim. desmontagem de espetáculos, na comunicação. Uhum. E ele não tinha, né, uma ferramenta para poder fazer esse controle, né, de quem está trabalhando aonde, como é que faz os pagamentos. E aí ele me chamou na época para a gente conversar. Eu estava ainda fazendo meu mestrado na UFBA. E aí ele, né, ele me contratou durante 6 meses. Aí a gente fez esse trabalho de montar essa plataforma. E essa moeda social funcionou no Teatro Vila Velha entre 2013 até 2017. E esse ano, Márcio me procurou novamente, dizendo que com o fim aí, com né, a diminuição aí dos casos e a possibilidade de retorno presencial, eles estavam retomando a moeda e já tem 2 meses, né, que a gente fez as atividades lá e estamos novamente utilizando a moeda social na plataforma Corais, que é justamente o que Tatiana estava mencionando aí do Corais, Isso. né? Quem digitar corais.org/livre vai ver que tem pagamentos recentes aí da semana passada na moeda social do Teatro Vila Velha. E a Universidade Livre Teatro Vila Velha funciona até hoje, né? Lá no Vila, de maneira presencial, com turmas, né? Com espetáculos promovidos pelos estudantes da Livre. Então, esse nome eu me inspirei dessa experiência que eu tinha vivido, né? Quando eu estava trabalhando na Livre, eu vim para Lençóis fazer uma atividade pelo Bahia Criativa da Secult e eu fiz uma provocação para o grupo lá no auditório. Tinham vários fazedores de cultura, né, aqui do território. E eu fiz essa provocação, porque estavam na discussão da Universidade Federal da Chapada Diamantina, né? Isso Sim. chegou a ser cogitado, né? Chegou a ter orçamento destinado a isso federal. A UFBA chegou a ser anfitriã, né? A gestora desse processo, onde iria sair a Universidade Federal, mas, né, com aquele golpe que foi realizado em 2016, que todos nós vivemos, né, onde foi aprovado um teto dos gastos, onde não existiria mais investimento, né, na educação, congelado durante 20 anos, o que é um absurdo. Né, nenhum país sério no mundo faria isso. Tem N mil formas de você conseguir conter gastos, né, inclusive começando pelos gastos lá de Brasília, que ninguém contém. Esses aí correm soltos até hoje, cartão corporativo, né, e todas as regalias aí do poder público, a gente sabe Orçamento muito bem. secreto. Né? Não estou falando do funcionário público lá que está embaixo dando aula, não. Eu estou falando dos que estão lá em cima, né? Que se aposentam com 100 mil reais, com um monte de benesses aí. Deus sabe como é que isso vem. Então, esses, infelizmente, que poderiam, né, dar sua cota aí de sacrifício, mas a gente vê aí, né, tanto os militares quanto, né, as isenções fiscais, né, as igrejas, né, que a gente está vendo aí também, que nada disso é questionado, né? Quantos bilhões as igrejas poderiam dar se elas arrecadassem, se elas pagassem impostos? Sim. Mas nada disso é colocado em questão. Aperta no lombo do trabalhador, né? No lombo do trabalhador parece sempre ser o caminho mais fácil para quem está no poder. E aí, o que aconteceu? Congelou, né, com o teto de gastos, todos os recursos para a educação por 20 anos e a Universidade Federal da Chapada Diamantina foi para o saco. Ninguém nem cogita que se vai abrir uma nova universidade, né? Às vezes falta papel higiênico nas universidades que já estão abertas. Né? Não tem dinheiro para pagar, além de pagar folha salarial,
não tem dinheiro para pesquisa, né? A CAPES não tem dinheiro para pagar os bolsistas de mestrado e doutorado. Como é que vai abrir a universidade? Então, naquela época, a gente já tinha provocação, né? Se a gente ficar esperando a Universidade Federal, a gente vai morrer na praia. Vamos criar a nossa própria universidade. A sociedade civil tem condições de fazer a Universidade Livre da Chapada Diamantina. Já temos vários campos diferentes aqui. Cada ponto de cultura tem um pedaço do campus. Se a gente juntar aqui, a gente tem um campus mais potente do que qualquer campus universitário federal que a gente possa imaginar. É nos terreiros, é nas comunidades quilombolas, é nas comunidades indígenas, é no circo, no telecentro de informática da Universidade Livre. É aí que a gente vai ter, né, nosso campus acontecendo. É uma ideia muito poderosa, né? Postura, né? É um desafio de sensibilização, né, dos grupos, dos coletivos, de que a gente pode dar um certificado com várias logomarcas juntas, assinando todo mundo, e dando respaldo a uma formação coletiva, né? É um desafio, é um trabalho de formiguinha, e tem que ter algum exemplo real acontecendo, né? E esse é o que eu vou fazer. Eu não vou fazer a revolução sozinho, nem tenho essa pretensão e muito menos esse desejo. Tenho vontade de dar um exemplo, de mostrar que isso é tão utópico quanto a gente queira chamar isso de utopia. Isso é tão real quanto a gente queira transformar em realidade. Exatamente, a né? Nossa capacidade de acordar, acreditar e fazer, né? Ficar esperando cair do céu não vai solucionar nada. É muito poderoso, né? Essa ideia é realmente uma ideia muito poderosa. E eu achei tão interessante você trazer essa coisa da utopia, né? Que a utopia foi colocada como uma coisa ruim, uma coisa do mundo capitalista, né? Para que você vai sonhar? Para que você vai... É da utopia que a realidade e vice-versa, né, se transforma também. Jamira colocou aqui um texto para você, não sei se você já leu, vamos lá. Pedro, como você fala, a tecnologia teria que... Você quer falar, Jami? Cadê você, amor? Mas cadê você, Jamira? Bom. É porque eu estou com o dos outros. Tá bom. O tablet não está prestando para falar. Aí eu estou tomando aqui a criatura, o celular da criatura. Eu estou no tablet ouvindo tudo, escrevendo no tablet. Entendeu? Entendi. É uma multimídia. Um pouco assim, da pergunta, Luísa, assim, ó, porque assim, um projeto, a tecnologia, gente, demora muito de chegar aos nossos, entendeu? E quando ela vem, a gente tem que dar conta de tanta coisa. Eu vejo aí os jovens que eu trabalho, eu digo isso de prática, não falo de só porque eu vi alguém falar, o jornal anunciou, mas assim, o nosso jovem não tem acesso a celular, entendeu? Não tem acesso à internet em casa. A gente está fazendo um bolo doido para algumas meninas participar desse Espírito Faz, entendeu? Então, assim, quando chega o celular na mão desse jovem, a internet, eles querem vivenciar também momentos muito deles, que é conversar, é fazer TikTok daquele jeito que eu nem imagino, nem sei como fazer isso. E aí começa a criar, vem uma gama muito grande de responsabilidade nossa, né? Cris está aí. Eu sempre valorizei o trabalho feito pelo IPEA, desde quando começou. Mas, assim, existe um governo, né, que a gente tem acesso, tem outros que não estão nem aí para a gente, né? Então, a gente percebe que aquele projeto foi chave. Gabriel, sinto muito dele não estar aí para ouvir, né? Mas Gabriel, Tiago, entendeu? Tati, que está aí, mostra da onde veio, no tempo inteiro, colocando as coisas, está sempre antenada, é uma menina antenada, digo de coração, é antenada, ligada, participa das coisas, vai estar com um limite, mas mesmo assim ansiosa para domingo, entendeu? Então, assim, tem o próprio Tiago, Gabriel, Tati, e foi mais dois que eu não me lembro hoje, eu acho que foi Ismael. Esse pessoal todo
aproveitou aquele curso da melhor forma possível. Hoje, Gabriel trabalha com documentários, fazendo documentários, tendou para um lado, Tati tendou para outro. Ela é mais de comunicar, de participar, de fazer as coisas fluir na rede, entendeu? De viajar nos contatos. E Tiago, por exemplo, para dar aula, né? Dar aula, tentar trazer esses meninos à tona. Mas o que é mais complicado hoje é que no passado a gente não tinha acesso a muito à internet, mas a gente tinha financiamento para trabalhar com projetos bons, como você mesmo fala aí, todos esses projetos que você participou, ele deu acesso a muita gente, mas infelizmente a poucos, porque nem todos hoje têm acesso a todo mundo. Hoje vocês estão no mundo da internet, mas o governo não aplica financiamento, entendeu? Aí o jovem não tem, o espaço cultural tem uma internet, e quando todo mundo começa a usar, a gente botou a da rede, Reprotai. Então, assim, é complicado, mas aí a luta, a gente tem que buscar uma luta, mesmo que seja pela internet, entendeu? Porque eu conversei ontem com o Daniel está me dizendo que ele agora disse para uma amiga dele, eu não vou esperar financiamento de edital para poder fazer teatro. Gente, a gente tem que arriscar alguma coisa, a gente se acomodou muito, e isso que fez o Estado inchar, entendeu? Porque assim, a gente fica esperando os editais, fica esperando os projetos para aprovar, e a gente não toma uma iniciativa privada, às vezes, entendeu? Com o movimento próprio, para fazer suas coisas. Eu acho que isso também nos acomodou de uma forma que inchou, e não tem edital para todo mundo. Não vai ter mesmo, vai ser para aqueles que estão na frente, para aqueles que estão fazendo um inventário, a construir coisas legais. Eu acho que você constrói coisa legal, Pedro. Eu acho que você deveria pensar. O ITEA foi uma das perspectivas naquele momento muito forte. E suou isso, tanto que você está no interior, porque você quer, e porque lá você abriu campo, como também tem meninos fora do país, entendeu? Cada um vai para onde o seu sonho chama. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque eu acho que sonho é sonho. Inspirar, como o Luiz já está dizendo, e que a gente está dizendo, não é só, eu acordei, inspirei, pronto. Não, eu sonhei e fiz o sonho acontecer. Eu sonhei e fiz o sonho acontecer. E estou até hoje fazendo, me inspirando. Entendeu, meu bem? Então, assim, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que também temos que louvar a Cris, que foi uma pessoa que batalhou muito para que isso acontecesse no interior, para que a cidade permitisse. Também tinha um cara como, me desculpe, viu? Márcio Meirelles. Não posso esquecer, ele foi uma figura que entrou ferrado dentro do interior, entendeu? Então, assim, parabéns, entendeu, a todos. Eu acho que a gente teve erros, teve muito equívoco, né? Eles também, o governo também, no período, teve muito equívoco, mas a gente precisa aprender que o outro erra e ele vai ter que acertar em alguma coisa depois. O erro faz parte. O que não faz parte é a gente ficar chorando pelo leite derramado. E isso que você me disse hoje foi forte, porque você está falando de coisas que aconteceram, que veio à tona. Entendeu? O leite não pode ficar derramando e a gente ficar coando para poder não derramar. A gente tem que recuperar o que vai botar no fogo. E aí eu estou dizendo a você, continue e proponha projeto que inclua os jovens com a tecnologia, que dê acesso aos meninos, entendeu? A gente tem que brigar por um Wi-Fi livre na praça, nos espaços, no cinema. A gente precisa sonhar com isso e realizar, porque o sonho junto fica mais forte. Tá? Desculpa, assim, vou devolver o celular, que a criatura está aqui me cobrando. Essa é a nossa Jamila, né, Eu queria Pedro? só fazer um comentário, né, da importância de Cris Alves, né, para a rede de pontos de cultura da Bahia, para o ITEA, para as oficinas. Eu ia, na verdade, onde ela mandava eu ir, né? Eu estava muito tempo em Recife, focado também na parte técnica dos projetos.
e ela saía costurando e me mandando mensagem, vai dar oficina lá no CDC, vai ter oficina não sei aonde, vamos lá para Nova Canaã, vai ter oficina, não sei. E eu ia embora, vamos nessa, né? Tem recursos aqui no projeto para dar oficina, e eu ia onde tinha esse desejo, demanda, vontade, né? Tem uma frase que a gente diz muito assim, às vezes não adianta apressar quem não está com pressa. Você gasta uma energia muito grande para a pessoa que não está com pressa, tá entendendo? Enquanto tem uma outra que está ali super afim de aprender. Então, se a gente, né, conseguir atender quem está com vontade de aprender, já vai ser maravilhoso. Se além disso tiver ainda condições de convencer quem não tem vontade a ter, maravilha. Mas se você, né, já conseguir atender quem tem vontade, quem já acordou para a vida e não está conseguindo fazer a coisa, já vai ser uma coisa muito boa, porque essa pessoa não pode se desestimular, essa pessoa não pode desistir. Ela já acordou, ela quer. Cadê? Cadê na mão dela? Tá entendendo? Então, Cris era a pessoa que me levava as pessoas que estavam com pressa. Tá entendendo? Isso eu sou muito grato a ela, porque é muito desgastante você ficar tentando convencer pessoa que não quer. Então, Cris identificava quem estava com pressa, queria ideia, queria aprender, marcava as oficinas, eu ia lá já sabendo que era para uma galera que estava afim. Né? Isso me dava motivação também de ir, né? Eu sabia que ia ter gente lá querendo fazer aquilo. E também, né, Tati, né, todo mundo que passou pelas oficinas aí, que seguem nesse caminho, eu acho que é isso, né? O grande objetivo da gente era esse, né? Era despertar uma vontade, né? E também um senso de que vocês podem ir aonde vocês quiserem, né? Depende mais de vocês do que de edital ou de governo ou de política pública, né? A gente é capaz se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente sabe o que nos move. E eu acho que a gente tem, né, várias políticas que são direitos nossos. A Lei Aldir Blanc é nosso direito, não é favor de governante nenhum. A gente tem que saber disso, lutar por isso, né, pressionar ali Paulo Gustavo aí, porque é uma questão nossa. E uma vez que isso esteja aí aprovado, dinheiro na conta do município, a gente tem que lutar para que esse dinheiro seja bem gasto. Senão vai parar aí em algum showmício escondido aí que a gente não sabe, né, em alguma coisa, a gente está em ano de eleição, a gente tem que estar muito de olho aí como é que vai ser o gasto dos recursos daqui para frente. Porque, né, a gente sabe da fragilidade, às vezes, de certas políticas públicas, quando a sociedade civil não está de olho, monitorando, pressionando. E é isso que a gente vem construindo aqui no território da gente, né? Que a sociedade civil esteja atuante, participando através do Conselho de Cultura, pautando, né, as políticas públicas aqui de Mucugê. E a gente espera, né, que nos outros territórios também vocês consigam fazer o dever de casa, porque é muito importante isso. E acho que Márcio Meirelles devia ser um convidado do Spirifaz, porque ele continua inspirando e fazendo muita coisa legal. A Universidade Livre de Teatro Vila Velha continua acontecendo, né? A moeda social lá, que a gente desenvolveu em 2013, está funcionando ainda, então passou um tempo parada, mas voltou. Então, eu acho que isso daí é uma história bem legal de ser contada por ele, né? Que está lá na ponta, fazendo a Universidade de Teatro Vila Velha acontecer aí, em Salvador. É incrível, né, Pedro? Porque enquanto você falava, me vieram duas palavras, que é a cidadania. Esse é um modo de se aprender e de se exercitar a cidadania, né? Você tendo consciência, você criando uma universidade dessa, por exemplo, um movimento como esse, obriga o cara a pensar nos seus direitos e deveres, né? E a ideia da Universidade Livre, quando ela também trabalha no conceito da autossustentabilidade. Não é isso? Que assim, é uma troca. E você sustenta um processo, você precisa de um dinheiro mínimo, digamos assim, para fazer a coisa acontecer. Você tem que pagar a água, a luz, né? Mas o salário vem do aprendizagem dessa troca, desse comprometimento com uma causa, que é a causa do conhecimento, que é a causa da arte, que é a causa da formação, né? No final das contas, vocês não têm, de fato, um certificado, né? Isso não está validado ainda, tá?
Aqui na Universidade Livre da Chapada ainda não, até porque, como eu falei, os cursos, né, foram suspensos. Mas Mas na Universidade de Teatro Vila Velha, eles têm um certificado. eles têm a comprovação de 3 anos de atuação dentro do teatro, e com isso eles podem tirar o DRT de artes cênicas, né? Maravilhoso. Se profissionaliza o cara, né? Formaliza ele. Então, a ideia de Márcio de segurar a pessoa por 3 anos, né, fazer ela passar por todas as áreas do teatro, né, dar essa experiência, além da troca, né, além da pessoa não estar pagando a universidade, está dando justamente a experiência para que ela receba um atestado depois de que ela é técnica naquela área, né? E que ela se sindicalize, que ela seja profissional e que ela que ela entre, possa, digamos... de alguma maneira, ser considerada uma profissional. Não é simplesmente um papel lá, um certificado que ela vai botar no currículo, mas que não tem valor. E já tiveram turmas que tiraram DRT pela Universidade Livre de Teatro Vila Velha. Isso é uma inspiração para a gente, né? Na área de tecnologia não existe DRT, mas se uma pessoa passar pela construção de sites, pelo desenvolvimento de coisas, ela vai ter experiências que ela vai poder mostrar em outros locais e dizer, olha, esse site aqui fui eu que fiz. Né? Então, criar esses momentos de experiência prática, construção de portfólio, construção de currículo, né, de experiências, pode ser um DRT, porque a gente sabe que na informática se contrata um jovem de 15 anos, que é um gênio, nunca nem fez faculdade. É uma realidade muito diferente das artes cênicas. Isso, e de todas essas profissões formalizadas, né? Algumas elas terão que ter mesmo área de saúde, engenharias e tal, mas essa área hoje das novas tecnologias, desculpem, né? É isso que eu ia dizer, o mundo do trabalho funciona de um outro jeito, completamente diferente. Inclusive na universidade, você pede hoje, para você fazer um mestrado, você vai pedir um memorial. O que é um memorial, né? O memorial é a escrita das experiências das pessoas. Então, você capacitar as pessoas, inclusive, né, para isto, para pensar no seu memorial, na sua trilha de desenvolvimento, para você escrever, saber escrever esse negócio, né, para a academia ler, porque a academia eu trabalho na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, eu sou pedagoga, e eu vejo lá os entraves todos, né? Mas também a gente tenta quebrar uma série de coisas. Tem uma briga enorme com o MEC. O MEC é completamente, sabe, enquadradinho, ele não está entendendo o que está acontecendo com o mundo. Com certeza. Então, o MEC, há muito tempo, eu acho que ali na era Haddad, eu acho que eles fizeram uma expansão interessante, mas ainda é muito tecnocrata, é muito burocrático, é muito... Também, enfim, também é muita briga, né, gente, com os sindicatos, eu quero dizer, com as associações, os conselhos, que eu quero dizer, os conselhos profissionais, que entre si brigam. Essa área é complicada, né? Tem um ato médico, enfim. Então, eu acho que a gente capacitar os jovens, primeiro desenvolver, primeiro levar esse tipo de informação para ele. Pode ser assim, viu? Tem um outro caminho, que é o caminho marginal mesmo, é na margem. Você vai pela margem e vai para o mar. Quem disse que você não entra no mar indo pela margem? Você desemboca no mar, sim. Não, e assim, imagina, você está aqui na zona rural, que nem eu estou. Aí você tem uma juventude, né, que tem os pais agricultores. Aí você é um jovem que gosta de mexer em celular, e aí você acha que, primeiro, a realidade do seu pai é completamente diferente do que você quer para a sua vida. Mas você já parou para pensar que um jovem poderia desenvolver um sistema de irrigação para a roça do pai? E isso envolve ele dominar uma tecnologia e saber programar ela para quando a umidade estiver baixa, ligar a mangueira, desligar a mangueira. Você acha que um jovem não estaria interessado em aprender isso numa sala de aula? Claro que estaria. Qual é a escola da zona rural que está dando esse tipo de informação? Nenhuma. Está entendendo? Por isso que a é gente está importante... querendo cortar a barra de uma formação falida que já não funciona mais e querendo que o jovem se motive e não sabe como, ele está recebendo outros estímulos. Exatamente. Então, ou a gente gamifica um pouco mais, ou a gente leva para a ideia das moedas sociais, cria, né, outras possibilidades de interação.
cria assuntos mais próximos do que eles têm interesse, ou a gente deixa, né, o celular como entretenimento para ficar essa coisa bem vazia, né, E pouco alienação. educativa, tá entendendo? E aí a gente trata a educação como essas caixinhas do MEC, que também não funcionam e que o jovem não tem mais saco de aprender nesse formato. Tá entendendo? Se a gente tivesse fazendo mais laboratórios vivos de trocas, mais uso de tecnologias e assuntos multidisciplinares, mais próximo da realidade do dia a dia desses jovens mesmo, dos problemas que eles têm nos territórios deles, a gente teria uma juventude super afim de aprender, eu tenho certeza disso. Também Porque quando eu fui acho. professor do Instituto Federal da Bahia, em Ilhéus, eu Ah, via é? que dava Minha para despertar cidade. interesse deles, tá entendendo? E em Minha diversos cidade. momentos, a gente conseguia pegar uma turma que era complicada, que ninguém tinha interesse, mas quando a gente começava a falar dos computadores, começava a botar as coisas, todo mundo estava interessado, porque todo mundo joga, porque todo mundo quer entender um pouco mais. Então, existe interesse. Agora, isso não é colocado, né, na direção certa. Né? E aí fica o jovem que é o craque do celular, mas não sabe que o celular tem um processador, memória, um sistema operacional, que seus dados são coletados pelo Google, né? Que quando você filma, né, é uma coisa íntima sua e coloca na nuvem, Fica lá. tá no computador lá de alguém, que alguém pode hackear isso e vazar, e você pode sofrer bullying. Tem N questionamentos dentro da vida do jovem que envolve o uso do celular, mas o uso do celular não é abordado na sala de aula, a não ser desliga o celular que você vai fazer prova. É Entendeu? isso aí. É isso Então, mesmo. é difícil. Meu querido, chegamos aqui a nosso final. Uma pena, mas que maravilhoso que você é. Não foi à toa aí tantas pessoas pararam, que a Cris, né, há um tempo ela tem dito, vamos chamar o Pedro, que o Pedro é o ouro, é o máximo, o cara entende, e você já tem uma relação com essas pessoas aqui, né, também. Então, para a gente terminar, o que é que você diria, então, meu querido, para nós que somos educadores, né? E para os jovens que nos escutam agora, qual é a tua mensagem inspiradora para a semana, para o ano, para a vida? Me diga, o que é que você pensa agora? O que é que você sente agora? O que é que você quer compartilhar com a gente agora? E que te deixa alegre e animado? Eu acredito muito, né, que a gente é um vetor de mudança e que por mais difícil e adverso que esteja, né, a nossa realidade, a gente tem a nossa capacidade sempre, né, de caminhar, remar, lutar na direção correta, na direção que realmente precisamos ir. Então, eu queria deixar para todos, né, a mensagem de que um outro mundo, ele não é só possível, ele acontece, né? Ele acontece todos os dias quando a gente age, quando a gente faz as coisas acontecerem. Então, né, que essa semana que começa agora seja mais uma semana de luta para todos nós, né? Cada um no seu lugar, na sua luta diária aí, na sua área de conhecimento que está querendo se desenvolver, né? Não desista do sonho, né? Da área que você quer ser um profissional, quer atuar na sua vida. Tem muito conhecimento na internet, tem muita gente que a gente pode se conectar. Esse é o grande valor das redes hoje, né? Se você quiser aprender macramê, você pode se conectar com as melhores técnicas e com as pessoas que ensinam tudo na internet. Eu estou construindo uma casa, não sabia nada sobre laje, não sabia nada sobre escada, e hoje em dia eu já estou me sentindo que dá para fazer um pouquinho de engenharia. Porque o que eu já vi de vídeo, o que eu já li a respeito nessas 2 semanas, é Helena, uma coisa incrível. Helena, peça teu microfone, querido. Obrigada. Fala, querido. Então, assim, por mais difícil, né, que esteja a realidade, às vezes está difícil conseguir um emprego, às vezes está difícil conseguir né, alguma questão pessoal também, de concentração, de espaço, mas tente tirar nesse momento todos os dias, tente achar aquele momento que você consiga encaixar na sua rotina, né, remar na direção que você quer chegar. Porque senão nunca chega, senão fica dependendo de um acaso da vida te levar para esse lugar, quando muitas vezes
é na braçada que a gente chega lá, né? É remando cada dia um pouquinho. Então, coloque seu barco na direção certa, né? Esteja com o remo preparado na mão e não se canse, né? Porque você não chegou no primeiro dia, você não chegou na primeira semana, porque às vezes isso é uma corrida de anos, né? Não é uma corrida de dias. A gente está aqui falando, eu contei uma história que eu faço há 20 anos, e eu não sei se eu cheguei em lugar nenhum, estou longe de chegar ainda, tem muita estrada pela frente, tem muita remada ainda para dar, e é isso, daqui a 20 anos eu vou estar contando o que eu remei nesses próximos 20 anos aí. E eu tenho Sim. certeza que todo mundo aqui está remando e tem história para contar também, né? Está fazendo muita coisa e pode inspirar muitas pessoas. É só vocês seguirem sonhando e construindo, né, esse outro mundo possível. É Tem uma isso frase que aí. eu aprendi, né, na rede dos pontos de cultura, e em rede boa todo mundo se balança. E é isso, né? A gente tenta criar uma rede que todo mundo possa se balançar, porque se ficar só um se balançando e os outros só empurrando, não é uma rede boa, né? É uma rede de privilegiados, é uma rede de uma cúpula, de alguém que está no topo de uma pirâmide. Quando numa rede boa todo mundo empurra e todo mundo se balança, né? Tem Uhum, um vai empurrando o outro e se balançando aí no embalo. E é isso que a uhum. gente tem que tecer nos nossos territórios, nos nossos lugares, né? Porque capivara fora do bando é comida de onça. Ah, é isso aí. E a gente tem que se juntar, né, nesses quilombos, como diz o nosso Xandão, esse quilombo, que é um dos quilombos virtuais, que é o Espírito Faz. Meu querido, muito obrigado e agradecer antes a Cris, né, que trouxe assim esse nome aqui. Ela é uma presença incrível no nosso Inspira, já desde que entrou não saiu mais e sempre trazendo pessoas incríveis. A Reprotai também, né, já é é parte, já foi um ponto, né, aí do IPEA, um ponto de cultura, e isso é celebrado entre as pessoas. Jamira, Lurdinha, Mari, Rosângela, Solange, Iracirra, Zezito, Tati, todo mundo que está aí, Mari Silvia, Levinda, muito obrigada, Sônia. Muito obrigada a todos. Vejam só, na semana que vem a gente não vai fazer o Inspira porque tem esse negócio de Semana Santa no meio, tá? A gente vai retomar na outra semana, porque pessoas viajam, às vezes voltam no próprio domingo, vai ficar um pouquinho confuso. Então, no dia 17 a gente não tem, mas a gente terá no próximo domingo que vem, tá bom? Pedro, meu querido, um beijo muito grande. Obrigada a você. A gente vai colocar isso aí, a gente está devagarzinho, sabe, montando o canal nosso do YouTube e o Instagram, ainda é uma experiência nova para a gente, por isso que a gente passou para o Zoom, porque no Zoom tem a possibilidade da gente gravar e fica mais uma memória, né? É como você falou, eu fiquei pensando, puxa, isso que vocês não conseguem colocar ainda na rede para todo mundo ver, que já tiveram, né? É importante essa memória, que são inspiradoras, não é? É a história, Com certeza. passado, presente e futuro. Queria Um agradecer o beijo. convite e dizer também, né, que caso vocês queiram utilizar uma ferramenta de videoconferência em software livre, eu Sim, recomendo o Elos, que é o Big Blue Button, ele também grava, né, tem salas até 100 pessoas, e ele é um software livre, né, mantido por uma comunidade de programadores, diferente do Zoom, que é, né, de uma empresa e que também daqui a um tempo pode estar mudando suas políticas, né? Inclusive já teve um debate de uma Palestina que o Zoom bloqueou, não permitiu, está na internet aí registrado, mostra um pouco a fragilidade desses canais de comunicação que a gente não domina, né? A gente usa, tem toda essa potencialidade que a gente está vendo aqui de estar utilizando, mas a gente, né, é mais refém do que controla de fato essas tecnologias. Então, se mais para frente, fora aqui, né, dos encontros, vocês tiverem interesse em conversar um pouco, né, sobre videoconferência com tecnologias livres, esse é um dos assuntos que a gente dá na Universidade Livre da Chapada. Fica aí todo também. interesse, meu querido, é só você dizer qual é a data que você pode, porque, inclusive, hein, Xandão, que está aí cuidando disso, quem sabe a gente já não muda, aprende aí, muda já para essa plataforma, porque eu acho que esse é um jeito de fazer, né? Não é só você Coloquei o aderir a link da uma. plataforma aí para vocês. Você pode criar salas gratuitas até 15 pessoas para testar.
eles têm uns planos de assinatura, a gente usa para uma plataforma de educação popular que a gente tem na EITA, chamada Varal. A gente tem várias instituições, comunidades indígenas que utilizam essa plataforma e a gente faz videoconferência pelo Elos. Inclusive, o Instituto Odara, da Bahia, a SESI, várias instituições aí da Bahia usam essa plataforma com a gente na EITA, e é esse ambiente de videoconferência que a gente utiliza. Aí fica aí para vocês testarem, né, avaliarem se faz sentido para vocês, mas só para deixar registrado que existem alternativas livres para boa parte das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. É mais uma questão da gente se acostumar, se apropriar, dominar. E conhecer, saber, se informar, ir atrás. Eu acho que para o Spirit faz, Xandão, Tati, Jamira aí, vamos atrás disso. Quem sabe a gente não vai logo, né, nas próximas se ligar aí no Elos. Massa. Valeu, pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou aí, quem está mandando uma mensagem no chat. Tem E muita até uma mensagem. próxima. Obrigada, Tchau, meu tchau. querido. Muito obrigada por seu tempo. Um beijo, gente. Beijo, queridos. Boa semana. Vamos guardar essas informações que aí estão, tá, Xandão? Para a gente trabalhar elas. Beijo. Salve, Pedro. Cris, valeu, Cris. Jamira, Legal. todo mundo. Obrigada. Lurdinha, Eu Mari. estava aqui na companhia da Você é uma cegonha que faz nascer um monte de coisa, traz vidas novas nesse biquinho. Beijo! Vou sair.